O texto base de hoje é Lucas, capítulo 9, do versículo 37 ao 45. Cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. Eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Amém? Então nós vemos aqui a cura de um jovem lunático. Era um pai que tinha um filho jovem que sofria por um espírito imundo. Nós vemos aqui que aquele jovem era atormentado por aquele espírito imundo. Aquele espírito imundo jogava o jovem no chão até ele espumar pela boca. Então aquele pai se encontrava num desespero, porque era o único filho que ele tinha e ele via o seu filho sofrendo e ele não podia fazer nada para ajudar o seu filho. Então nós podemos imaginar o desespero desse homem, o desespero desse pai, vendo o seu único filho sofrer e ele não poder fazer nada. Hoje em dia tem muitas pessoas que se encontram nessa situação, vendo seus filhos sofrendo e não podem fazer nada. E nesse caso, só Jesus pode fazer algo. Então nós vemos aqui no início do texto que Jesus estava descendo do monte com os seus discípulos. Então ali se reúne uma grande multidão em volta de Jesus. E do meio dessa multidão sai um homem clamando por Jesus, para que Jesus curasse o seu filho. Nós vemos aqui que ele chama, né? Mestre, peço-te que para que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Então nós vemos aqui que ele clama a Jesus. E qual é a primeira lição que nós aprendemos com esse texto? Que esse homem no desespero, a quem ele recorre? Ele recorre a Jesus. Então nós aprendemos com esse homem que quando nós precisamos, tem algo que nós não conseguimos resolver com a nossa própria mão ou com a nossa própria força, nós temos que recorrer a Jesus. Que tem muitas coisas que só Jesus pode fazer por nós. Só Jesus pode trazer a cura, trazer a libertação, trazer entendimento por muitas dúvidas. Então, a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que nós temos que correr até Jesus. E esse homem aqui, com certeza, ele já tinha ouvido falar que Jesus estava operando grandes milagres. Ele já tinha ouvido falar em Jesus. Então, aqui mais uma lição. Nós temos que falar de Jesus para que as pessoas conheçam a Jesus, assim como esse homem ouviu falar de Jesus para ele levar o seu filho. Hoje em dia nós temos que falar de Jesus para que as pessoas conheçam Jesus e elas possam ir até Jesus, assim como esse homem foi até Jesus. Então as pessoas precisam saber que Jesus cura, as pessoas precisam saber que Jesus liberta, as pessoas precisam saber que Jesus transforma vidas. Mas então eu e você, nós precisamos falar do amor de Jesus. Jesus quer usar a nossa vida como um discípulo dele para que outras vidas sejam transformadas. Se Jesus não tivesse feito nenhum milagre, se Jesus não tivesse saído pregando o amor de Deus, falando do reino de Deus, como esse homem ia saber que Jesus podia ajudar ele?
Então Jesus ele fez tudo como lições para que a gente venha repetir. Se nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, então ele é o nosso Senhor. Se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus, então eu tenho que fazer o que Jesus me orienta. Se Jesus me ensina que eu tenho que falar do reino de Deus, falar do amor de Deus, então eu tenho que falar para que outras vidas sejam transformadas, porque Deus ele quer usar a minha vida como um canal para a palavra de Deus chegar àquelas pessoas que não têm conhecimento de Jesus. Porque tem muitas pessoas que não estudam as Escrituras, não leem as Escrituras. E a partir do momento que eu dou esse tempo meu para falar das Escrituras, para falar do amor de Deus, muitas outras pessoas que às vezes se encontram sofrendo, eles vão saber que Jesus é a cura, que Jesus é o remédio. Então eu preciso falar da palavra de Deus para aquelas pessoas que não têm o costume de ler as Escrituras. Muitas pessoas podem até ler as Escrituras, mas não entendem. Então eu tenho que falar, eu e você temos que falar das Escrituras, falar do amor de Deus para que outras vidas sejam transformadas. Nós vemos aqui a primeira lição desse homem, ele foi até Jesus, mas ele foi até Jesus porque ele sabia que Jesus estava operando milagre. Ele ficou sabendo de Jesus, então ele vai até Jesus. Mas para as pessoas saber que Jesus transforma vidas, nós temos que abrir a boca e falar. Porque tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas padecendo, porque muitas vezes nós ficamos com a nossa boca fechada. E Jesus, ele capacita cada pessoa que se dispõe a fazer a vontade de Deus, Jesus capacita. Jesus dá inteligência e sabedoria para que elas venham falar do amor de Deus. Porque as pessoas estão sofrendo muitas vezes porque as pessoas não falam do amor de Deus. Porque as pessoas não falam de Jesus, porque Jesus transforma vidas. Então nós vemos aqui que esse homem recorre a Jesus, porque ele só tinha Jesus como esperança na vida dele. Muitas vezes tem pessoas que não têm mais esperança em suas vidas, se encontram deprimidas com estágio de depressão avançada que elas não têm mais esperança. Mas Jesus é a esperança, Jesus é a luz do mundo. E Jesus é a cura para muitos males. Então nós vemos que ele fala que ele foi até os discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram expulsar aquele espírito imundo. E nós vemos que Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu com vocês, no caso, né? A incredulidade, muitas vezes as pessoas não alcançam o milagre, não alcançam a cura por causa da incredulidade. Então aqui nós vemos que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele espírito imundo, aquele demônio, por causa da incredulidade. A incredulidade não deixa a gente viver o sobrenatural, não deixa a gente viver o que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes a gente se encontra travada. Muitas vezes a gente não tem coragem de abrir a boca por causa da incredulidade. Quando nós confiamos plenamente em Jesus, a gente é corajoso, a gente é destemido. A gente não tem medo, porque a gente sabe que é o nosso Senhor. A gente sabe quem o sustenta. Então, quando a gente confia plenamente em Deus, quando a gente confia plenamente em Jesus, a gente não tem medo. A gente só confia, crê somente, porque crer em Deus não é só dizer eu creio em Deus. Crer em Deus é mais do que eu dizer. Crer em Deus é ter intimidade, é ter relacionamento com Deus. Aí sim crer em Deus. Porque eu não tenho como dizer que eu creio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu já ouvi. Tem muitas pessoas que conhecem o Neymar, muitas pessoas que dizem que conhecem o Neymar, mas se essas pessoas forem até a casa do Neymar e bater na porta, o Neymar conhece essas pessoas? Não. Porque da mesma forma tem muitas pessoas que conhecem a Deus só por ouvir falar, não tem intimidade. Para eu conhecer Deus de verdade, para eu crer em Deus de verdade, eu tenho que ter intimidade com Ele. Não adianta só eu conhecer um Deus só de ouvir falar, de alguém falar. A maioria das pessoas, vamos dizer, talvez, acho que quase 100% das pessoas sabe quem é Neymar, que é um jogador famoso. Mas só que elas não têm intimidade com o Neymar.
Elas não têm um relacionamento com o Neymar, então o Neymar não conhece as pessoas. As pessoas conhecem ele por ouvir falar. E muitas pessoas conhecem a Deus só por ouvir falar, assim como conhece o Neymar, só por ouvir falar, não tem intimidade. E para eu crer em Deus verdadeiramente, eu tenho que ter intimidade, eu tenho que ter relacionamento com Deus. Aí sim eu creio em Deus de verdade. Porque a partir do momento que eu creio, eu tenho que buscar viver em obediência, eu tenho que buscar praticar o que o meu Senhor manda. Então nós vemos aqui então que os discípulos de Jesus, que eram pessoas que caminhavam com Jesus, eles ainda tinham incredulidade no coração. E por isso eles não puderam expulsar aquele espírito imundo. Então eu não posso ter incredulidade no meu coração, eu tenho que crer totalmente. Jesus diz que se eu tiver dúvida no meu coração, eu já perdi a bênção. Se eu estou orando por algo e eu tiver dúvida no meu coração, eu já perdi a bênção. Eu tenho que crer 100%, sem duvidar. Quando a gente crê totalmente, a gente não sofre, a gente não se angustia, a gente tem paz no coração, porque a gente crê e pronto. A gente crê e confia. Então nós vemos aqui que então aquele pai por tanto sofrer, por lutar com aquele menino e não poder fazer nada. Imagina o desespero de um pai ver o seu filho único sofrendo e ele não poder fazer nada para ajudar aquele filho. Então muitas pessoas hoje em dia se encontram assim, com seus filhos sofrendo e eles não podem fazer nada para mudar a vida dos seus filhos, ou às vezes até mesmo si próprio. Muitas pessoas sofrendo e não podem fazer nada para ajudar. Mas Jesus é a cura, Jesus é o remédio. A gente precisa recorrer a Jesus. A gente precisa ir até Jesus, buscar nele, porque ele é a transformação para a nossa vida. Ele é a cura para a nossa alma, ele é a cura para o nosso físico, ele é a cura para o nosso emocional, mas nós precisamos confiar nele e ir até ele. Então nós vemos que esse homem, ele foi até Jesus. Então nós vemos aqui que quando o menino se aproximou de Jesus, aquele espírito imundo jogou o menino no chão e convulsionou, aquele menino convulsionou. Então Jesus, com autoridade, ele repreende o espírito imundo e aquele espírito sai, e nós vemos no texto que ele curou o menino. Ele repreendeu o espírito imundo e curou o menino. Então o menino ficou bom. Então o que eu aprendo aqui? Eu tenho que ir até Jesus, confiar em Jesus. Jesus vai transformar a minha vida e vai transformar a sua vida. Mas você precisa ir até Jesus, confiar em Jesus, crer em Jesus, que Jesus vai transformar a sua vida. Assim como Jesus curou esse menino, transformou a vida desse menino, ele vai transformar a sua vida. Mas você precisa crer somente e você não pode ter incredulidade, porque a incredulidade, ela atrapalha que a gente viva o que Deus tem para a nossa vida. Ele atrapalha que nós alcancemos o milagre, alcancemos a cura. Não importa o que seja que a gente esteja buscando, mas a incredulidade, ela não deixa que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. A incredulidade não deixa que a gente possa experimentar o bom, perfeito e agradável que Deus tem para as nossas vidas. Então a gente não pode ter incredulidade. E como eu deixo de ter incredulidade? A partir do momento que eu começo a estudar as Escrituras. Quando eu começo a estudar os ensinamentos de Jesus, eu vou confiando cada vez mais em Jesus. E isso é o relacionamento com Jesus, é a intimidade com Jesus. Quanto mais intimidade eu tiver com Jesus, mais eu vou confiar nele. É como um filho e um pai. O filho confia no pai. E Deus, ele é o nosso pai, nós temos que confiar totalmente nele. Mas para isso eu tenho que ter relacionamento, eu tenho que ter intimidade com Deus para eu poder confiar totalmente. Se eu não conhecer Deus direito, não tem como eu confiar totalmente. Então eu preciso, para eu deixar de ter incredulidade, eu preciso me aproximar de Deus e começar a estudar as Escrituras para eu ir conhecendo. Quanto mais eu estudo as Escrituras, mais a minha fé aumenta. E quanto mais a minha fé aumenta, a incredulidade vai acabando no meu coração, porque eu vou crendo totalmente em Deus. Então nós vemos aqui que Jesus transformou a vida daquele rapaz, curou aquele rapaz. Mas os discípulos não conseguiram por causa da incredulidade. Então, se eu quero ajudar alguém, eu tenho que crer somente. Que a minha segurança, aquela certeza que Deus pode transformar a vida, essa certeza eu vou impactar através da minha vida outras vidas.
e outras vidas vão ser transformadas. Mas eu tenho que começar a não tendo incredulidade no meu coração, confiando somente. E aqui eu te digo, confie somente em Jesus, porque Jesus, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a sua vida, assim como ele mudou a história desse jovem rapaz. Ele pode mudar a sua vida, mas você precisa crer somente. Ele mudou, ele transformou a minha vida e ele vai transformar a sua vida, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa ir até Jesus, clamar a Jesus, chamar Jesus para que Jesus venha e transforme a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar. Mas você precisa se mover. A fé sem ação é uma fé morta. A gente precisa ter ação, se mover, ir até Jesus, clamar a Ele, que Ele vem e transforma. Assim como Ele transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua vida. Mas você tem que dar o primeiro passo. Esse passo só depende de você. Agir e ir até Jesus. Que assim como Ele curou esse jovem rapaz, Ele cura a sua vida, Ele transforma a sua vida. Mesmo que você passe por luta, você vai passar por luta com paz no coração, porque Deus, Ele dá paz, Ele dá luz, Ele dá entendimento, Ele dá clareza para que a gente venha entender o que a gente está passando. Mas a gente precisa confiar somente e não ter incredulidade no nosso coração. É isso que nós precisamos fazer, se mover, ir até Jesus, confiar nele. Então, neste momento, se puder, feche seus olhos. Senhor Jesus, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, toque no mais íntimo do coração, abra o entendimento, que eles possam vir a ter, conhecer melhor, meu Pai, que eles possam vir a ter entendimento da Tua palavra, Senhor. Ilumina suas vidas, que eles possam ser libertos, ser curados, ser transformados, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Toca em cada coração, Senhor, no mais íntimo de cada coração, Senhor. É o desejo do meu coração que vidas sejam transformadas, que vidas sejam impactadas pela Tua palavra, para que vidas encontrem a luz através da Tua palavra, Senhor. Toca, Senhor, e transforma essas vidas, que assim como o Senhor fez com esse jovem rapaz, que muitas vidas sejam transformadas, sejam impactadas pela Tua palavra, Pai amado. Ilumina essas mentes, toca nessas mentes, Senhor, que olhos sejam abertos e que a luz entre, Senhor, através do olhar e que eles possam ter a vida restaurada, transformada. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.